A nossa fé nos dá acesso ou nos impede de entrar no lugar que a palavra de Deus prometeu que nós estaríamos? Quantas vezes a gente tem uma visão, a gente tem um sonho, a gente tem um projeto, a gente tem uma palavra profética, ou mesmo nós lemos algo na Bíblia e nós temos fé ou temos dúvida em relação àquilo. Acontece que a forma com que a gente se posiciona em relação à palavra implica no resultado do que nós vamos receber. E é isso que nós aprendemos a partir da passagem dos espias em Números 13. Provavelmente você já ouviu essa história que o povo de Israel chegou na beirada da terra prometida, lá em Canaã, a terra onde jorrava leite e mel, o lugar da promessa, e foram enviados espias para entrar e olhar como é que era a situação nessa terra, se era boa, se era ruim, se produzia frutos ou não produzia, quem estava lá, como é que era esse povo. Uma parte desses espias voltou cheio de incredulidade, 10 dos 12, e outros dois voltaram cheios de fé. Então 10 disseram, não vai dar não, tem muitos gigantes lá, o povo é muito bruto, mas a terra é boa, mas não vai dar. E os outros dois disseram, a palavra já disse, Deus já disse que nós vamos entrar na terra, a terra é excelente, vamos em frente. Acontece que esses que falaram que não dariam influenciaram todo o povo que se revoltou contra Moisés, contra Arão, e infelizmente todas os descendentes desses 10 espias, mais o povo, teve que morrer no deserto, né? Ser condenado ali a vagar mais 40 anos diante da sua rebeldia. Enquanto as únicas casas, as únicas famílias que adentraram na Terra Prometida foi a casa de Caleb e a casa de Josué, que foram os espias que creram que eles eram capazes de entrar na Terra. É muito interessante. Aqui no canal nós vamos tratar um pouco das coisas a partir da raiz hebraica, da raiz judaica, e para a gente poder explorar algumas questões que a tradição judaica e a escrita no original nos ensinam que nós acabamos não aprendendo ali a partir do cristianismo. Então, quando nós vamos no texto de Números 13, 1 e 2, vou colocar aqui na tela, é dito o seguinte em português: o Eterno, ou Deus, falou a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, sendo cada um príncipe entre eles. E eu quero trazer essa homilia, esse estudo aqui, dividindo 3 pontos agora a respeito do texto. A primeira parte, e Deus falou a Moisés: envia homens. Isso é o que está em português. Em hebraico está: e o Eterno falou a Moshe, Shelah leha, envia para ti homens. Envia se quiseres, né? Rashi, um dos maiores comentaristas da tradição da Torá, vai dizer, é como se Deus aqui dissesse, segundo o teu próprio entendimento, se quiseres, eu não te ordeno, a decisão é tua. Quando Deus ele quer ordenar algo, a palavra que ele usa é diferente. Ele deixa claro que aquilo é para ele. Ele ordena claramente aquilo. Ele não fala envia para ti. É o que nós vemos aqui, por exemplo, em Números 11:16. O Eterno diz: ajunta para mim, homens. Ou nós temos também esse panorama desvelado, revelado, quando nós vamos para Deuteronômio 1:22, que mostra que o povo se reuniu, o povo foi até Moisés e o povo pediu para que Moisés autorizasse, para que Moisés enviasse homens à frente. E aí pareceu bom aos olhos de Moisés. Acontece que a palavra de Deus já tinha afirmado que a terra era deles, que eles iam acessar a terra, que eles iam herdar aquela terra. Por que duvidar? Às vezes o nosso excesso de cautela pode se tornar uma incredulidade. Ou às vezes o excesso de pensamento a respeito de algo que já foi liberado por parte de Deus pode ser um empecilho para a nossa entrada nessa promessa. Nós precisamos seguir com afinco, com convicção. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É a garantia, em outra tradução, o que Paulo diz, é a garantia das coisas que não se veem. Nós precisamos crer, e não crer com base em achismos, nós precisamos crer com base na palavra que foi liberada pela parte de Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, nós não conseguimos muitas vezes crer que aquilo que está sendo dito é verdade, assim como está escrito. Que a palavra que está afirmada é verdade na nossa vida. Então, Deus, ele permite
que nós sejamos entregues à nossa própria vontade, à nossa própria concupiscência, à nossa própria incredulidade. Eclesiástico, que é um livro de sabedoria judaica, que está na Bíblia Católica, no capítulo 15, versículo 14 e 17, vai dizer o seguinte: no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo, à sua própria escolha. Deu-lhe ainda os mandamentos e preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem, e o que ele escolher, isso lhe será dado. Olha que sabedoria profunda aqui nessa passagem. A vida e a morte, o bem e o mal, o fogo e a água estão aqui para serem escolhidos o tempo inteiro. Aonde nós colocamos a nossa consciência? Aonde nós colocamos a nossa convicção? Na palavra de Deus ou no nosso próprio entendimento? Isso vai fazer toda a diferença nas nossas próprias vontades ou na corretude do nosso caráter. Isso vai fazer toda a diferença na fé ou na incredulidade. Então, Romanos 1, 24, 28 vai dizer que Deus, ele entregou os homens aos seus próprios caminhos. Quando o homem ficou obstinado na sua ideia, Deus permite que o homem vá na direção daquilo que ele quer. Porque aí, filho, vai lá e veja o resultado disso. Deus não impede que nós tomemos nossas próprias decisões mesmo que essa decisão vá contra a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E isso é aquela famosa luta, né, da inclinação da carne contra o espírito, que sempre está em embate. Em toda essa passagem aqui do deserto, nós temos arquétipos em que Moisés, Arão e o povo representam diferentes níveis do próprio ser humano, representam diferentes níveis da própria alma, do próprio espírito humano. Moisés, ele representa a Neshama, que é o sopro superior, que é a parte do nosso ser que está conectada com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Então, é o nível do intelecto e é o nível da conexão espiritual com Deus. Arão, ele representa o Ruach. O Ruach é a parte do espírito intermediário, ele da alma divina do homem, da parte das emoções, dos sentimentos. E o povo representa Nefesh. Nefesh seria a alma animal, que seriam os instintos, que seriam os impulsos, que seriam os medos, a autopreservação. As coisas mais simples do impulso do ser humano. Então, quantas vezes que nós temos a direção, nós temos a palavra, nós temos a convicção com a mente, nós temos a certeza com o espírito, e vem diante da situação, nós chegamos em um lugar, lá tem gigantes, aqui tem dificuldades, aqui tem desafios, eu nunca enfrentei isso, eu não vou conseguir. Ou seja, a nossa alma animal começa a falar para o nosso espírito, para o nosso intelecto, que não vai dar. E isso começa a esmorecer a nossa fé. Isso começa a enfraquecer a nossa posição diante da palavra de Deus. Então, muito legal a gente saber que na Bíblia nós podemos ler todos esses arquétipos, e aqui dentro dessa representação, que é algo que a tradição judaica do Hassidut, que é uma tradição espiritual do estudo judaico, nos ensina. Olha que valor profundo nisso aqui. Mas a palavra que fica é que nós precisamos permanecer, nós não podemos ceder às nossas emoções, aos nossos instintos. Nós precisamos nos coordenar conforme a direção do Espírito Santo e conforme a palavra de Deus para a nossa vida. Por isso que a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra. E é mais do que isso, vem pelo ouvir pela palavra. Quando nós enxergamos, é como um óculos. Qual é o filtro por qual filtro nós estamos enxergando as coisas? Pelo filtro do nosso próprio entendimento, do nosso próprio coração, porque Provérbios vai dizer que o coração do homem ele é enganoso, ou pelo filtro da orientação do Espírito Santo, ou pelo filtro da orientação da palavra de Deus, ou pelo filtro de uma pessoa que se acalma e realmente pensa a respeito daquilo, mas pela ótica da fé, pela ótica da palavra. Nós vamos agir como Moisés ou nós vamos agir como povo? E é interessante a gente ver que Moisés,
Então ele teve a opção de enviar os espias. Se queres, envia para ti. E ele resolveu ceder a essa intenção do povo, ele resolveu ceder ao corpo, ele resolveu ceder ao instinto, ele resolveu ceder à própria insegurança. E aí então os espias foram lá e o que isso causou? Aí a gente vê logo em seguida. Então a segunda parte, Deus disse assim, que eu hei de dar, está escrito em português. Em hebraico está Asher ani noten, significa que eu estou dando, que eu estou dando. Não é uma coisa de um futuro incerto, nem do passado. É um ato contínuo. É um ato contínuo. Aqui nós temos uma grande representação de algo que Deus faz na nossa vida. A promessa de Deus, ela não é só um momento ideal, a entrada em um lugar de prosperidade financeira, o acesso a pessoas e a situações específicas. Mas a promessa de Deus é de uma contínua promessa, é de uma contínua entrega, é de uma contínua relação de proximidade que Ele quer fazer com a gente. A verdadeira terra prometida, Canaã representa a restauração do Éden. A verdadeira terra prometida é o lugar onde nós nos encontramos próximos à presença do nosso Criador. Esse é o verdadeiro lugar da promessa. Não se trata só de algo físico, se trata principalmente, especialmente em uma dimensão de relacionamento espiritual com o nosso Pai. Onde a partir dessa relação através de Cristo, nós conseguimos ter a restauração dentro de nós das coisas que nós estamos carecendo, nós conseguimos ter a prosperidade emocional. Essa prosperidade começa com a paz, seguida da convicção, é seguida da saúde das nossas emoções, da saúde do nosso entendimento, da renovação do nosso ser, da transformação que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Então Jesus vai dizer lá em João, eu vou para o Pai, eu vou pedir para que ele envie o Consolador, e a melhor tradução em grego vai dizer, para que vocês estejam onde eu estou. E aonde que Cristo estava? Em outras traduções a gente vai ler, para que vocês estejam onde eu estiver, como se fosse algo no futuro. Cristo estava dizendo ali, para que vocês, em outras palavras, para que vocês tenham acesso espiritual a Deus, para que vocês possam desde já estar na presença. Pois não se trata de nós irmos para uma eternidade com Deus, se trata do desde agora, continuamente, estarmos conectados com a fonte de vida, que é o Pai, que é o Pai. E assim nós começamos a gozar de uma prosperidade intensa na nossa vida, começando por dentro, o que pode refletir, certamente refletirá por fora. Paulo vai ensinar em 2 Coríntios, todas as promessas de Deus são nele o sim. Tudo que Deus falou na sua palavra, tudo que Deus deu para a nossa vida já está liberado no mundo espiritual. Qual é a diferença entre acessarmos isso e não acessarmos? É óbvio que para o povo poder entrar na terra de Canaã, eles tiveram que passar por uma preparação. Eles saíram do Egito, ou seja, foram redimidos, saíram do domínio do pecado. Eles receberam a Torá, ou seja, receberam instruções para a santificação. Eles caminharam no deserto, recebendo a provisão de Deus. E eles tiveram que passar por todo um período de transformação. Mas mesmo assim, na hora de acessar, ficou difícil. O que eu quero dizer é que, apesar de tudo isso, para nós acessarmos a presença de Deus, acessarmos aquilo que Ele quer para a nossa vida, é necessário que nós passemos por alguns estágios de transformação até a gente conseguir realizar essa conexão de forma mais contínua, de forma mais plena. Então, um aspecto muito importante disso é a santificação. Deus diz, sede santos, pois eu sou santo. Paulo vai dizer, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem a santificação, nós não conseguimos permanecer na presença. E aí vem uma historinha muito simples. Lá em Gênesis, quando Deus vai criar o mundo, o cosmos, ele depois criou o mundo, ele diz assim, para ele dar ordem que se faça a terra. E aí ele diz, terra, produza a relva, produzam as plantas, produza-se as plantas. Que se faça o mar, mar, produza os peixes. Ou seja, nós vemos que quem produziu é aonde está ligado a vida.
Se nós tiramos o peixe do mar, ele morre. Se nós tiramos a planta da terra, ela morre. E então Deus ele vem, pega o homem do pó da terra, modela o boneco, sopra o próprio espírito lá dentro e aí dá vida ao homem. Então a pergunta que fica é: se nós saímos da presença do nosso Criador, o que acontece com a gente? Morte. Morte. Toda a história do homem é a história do retorno ao jardim do Éden, ao jardim onde está a presença, ao lugar de delícias e maravilhas, que é estar na presença de Deus. E o homem, todas as vezes que ele peca, ele entra num caminho de morte. Por que morte? Gera afastamento da presença. Todas as vezes que o homem santifica, busca, relaciona, ele entra num caminho de vida, pois há proximidade com a presença, sem se esquecer que esse caminho só se faz através de Cristo, só se faz através da cruz de Cristo, do relacionamento com Cristo. É por ele que nós acessamos o nosso Pai, recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a libertação dos nossos pecados, dos nossos traumas, das nossas doenças, de todas as nossas limitações como seres humanos, para voltar a restaurar essa presença junto do Pai e assim poder habitar nesse lugar de paz que é a presença de Deus. Nós vamos ver aqui também que Deus fala que estava dando essa terra aos filhos de Israel. As pessoas não eram qualquer pessoas, eram pessoas escolhidas por Deus para carregar essa promessa. E hoje todos nós fomos enxertados em Israel através de Cristo. Olha que maravilha, nós somos herdeiros de todas as promessas através da fé em Jesus Cristo. Essa promessa também é uma promessa de prosperidade nas nossas coisas físicas. Não vai faltar o pão, não vai faltar o nosso necessário. Nós precisamos ter permanência em Deus e fé para que isso tudo também se produza. Mas o povo, mesmo sendo filhos Bnei Israel, filhos de Israel, nós, mesmo sendo filhos do Altíssimo, muitas vezes duvidamos, nos olhamos com pequenez, nos olhamos com autodesprezo, nos prostramos diante das situações como se nós não fôssemos capazes, nossa fé esmorece, nossa autoestima desmancha. O povo vai dizer aqui, os espias, né, no versículo 33, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos também aos olhos deles. Eles se referem aqui ao povo que estava lá na terra de Canaã e aos gigantes. Eles, ao voltarem de lá, eles acharam que eles eram simplesmente muito pequenos, incapazes de acessar aquele local da promessa. Então, por qual ótica eles estavam se enxergando? Pela ótica de Deus e da palavra dele, filhos, herdeiros, sacerdotes, escolhidos para adentrar naquele lugar. Nós, filhos, herdeiros, sacerdotes, corpo de Cristo, herdeiros de toda a promessa, aqueles que nele já temos o sim para todas as coisas, para todas as promessas, ou nós estamos nos olhando pela ótica humana, da nossa capacidade técnica, da nossa capacidade intelectual, da nossa aparência, da nossa situação? Nós estamos olhando com a fé, com a palavra, ou nós estamos olhando os gigantes, as situações, não vai dar, aqui é muito difícil, não, eu sou incapaz, não, sou muito pequeno. Como é que nós estamos nos enxergando? Isso transforma o acesso à promessa, isso transforma o resultado que Deus está produzindo na nossa vida. Então, a palavra que eles escolheram aqui não foi uma palavra qualquer, esse gafanhotos é o Shagav. E tinham 4 tipos de gafanhoto ali no livro. Eles escolheram um dos menores para se referir a eles mesmos. A promessa está atada à identidade. Né? Quem se nomeia como gafanhoto se desliga com a própria boca da terra que foi prometida, da promessa que foi entregue. Então vamos tomar cuidado com a autocomiseração. A autocomiseração pode ser um empecilho para a gente estar progredindo no caminho de Deus, na sua vontade boa, perfeita e agradável para a vida de cada um. Em 2 Crônicas 7,13, é esse mesmo gafanhotinho Shagav que Deus fala que ele ordenaria que devorasse a terra. Então, o menorzinho, o mais pequeno, diante da palavra de Deus, ele é capaz de devorar toda uma terra. Olha só o poder da presença de Deus na nossa vida. Nós temos que entender que a palavra de Deus nos ensina, Isaías 26:12, que ele realiza a nossa obra por nós.
Ou seja, ele realiza as coisas que ele quer realizar através de nós. Nós precisamos nos render a essa presença, nós precisamos nos render a esse Espírito, nós precisamos entrar num lugar de intimidade para receber essa direção, para que a vontade dele seja feita através de nossas vidas. Deus conhece intimamente cada um. O salmista vai dizer que antes da palavra sair da minha boca, chegar à minha língua, ele já sabe o que eu vou dizer. Que ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Deus, ele te fez você. Ele quer agora revelar Cristo através de você. Ele quer se revelar através de você. Ele quer pegar o que você é, limpar, purificar, polir, fazer brilhar para refletir a glória dele. Olha que coisa mais linda! E como é que nós fazemos isso? Num processo de relação, num processo de santificação, num processo de permanência. Aqueles que permanecerem em mim, de forma alguma serão lançados fora. O fato é que nós não podemos, não se trata de simplesmente transcender e virar um santarrão. É todo um processo, mas nós precisamos permanecer em Cristo, permanecer nele. Permanecer. O que impediu o povo de entrar na terra foi aqui a rebeldia. Rebeldia, porque em seguida o povo se rebela contra Arão e contra Moisés, consequentemente contra Deus, e deixa de ter fé. Então o ponto não foi um pouco de dúvida, não foi um pouco de incredulidade. O que sentenciou eles ao deserto foi a rebeldia. Como é que está nosso coração diante de Deus? Temos um pouco de dúvida, temos incertezas, normal, temos pecados, beleza? Mas como é que está a nossa disposição? Nós estamos permanecendo em Cristo, nos transformando, santificando de glória em glória, lavando as nossas roupas no sangue do Cordeiro, ou seja, tu vê que tem um esforço aqui, né? Apocalipse vai ensinar isso, que nós temos que entraram na presença de Deus aqueles que lavaram as suas roupas nas vestes do Cordeiro, esses que herdaram os céus. Ou seja, nós temos que fazer um esforço, mas quem os transforma de fato é o sangue de Cristo, é o Espírito Santo, é a obra de Deus na nossa vida. O que nós não podemos fazer é fechar o nosso coração para Deus e nos rebelar diante das situações. E quantas vezes que nós vemos os gigantes, vemos as dificuldades, vamos enfrentar as batalhas, o que é automático no nosso coração? Começa a ficar incrédulo, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a se rebelar, e é aí que existe a queda. É aí que existe a saída da presença, é aí que começa o juízo. Então precisamos prestar atenção nisso, como é que está o nosso posicionamento. Posicionamento. Por fim, dentro do primeiro e do segundo versículo, nós vemos lá na última frase: aos filhos de Israel, sendo cada um príncipe entre eles, cor nasci varrem todos príncipes entre eles. E esse nasci, cor nasci, vem da palavra nassá, que significa erguer. Eram todas pessoas elevadas espiritualmente, as que foram escolhidas. Nós vemos que o povo estava recebendo provisão ali no deserto. A gente lembra da história da nuvem, do maná, da água. A tradição rabínica vai ensinar que um dos empecilhos para eles quererem dar entrada na terra dos medos físicos não foi apenas a presença dos gigantes, mas foi também o medo de perder a bolsa maná. Foi o medo de perder a provisão sobrenatural que eles estavam recebendo de Deus. Então, quantas vezes nós entramos num lugar de conforto na nossa vida e temos medo de dar o próximo passo, porque isso vai implicar num grande trabalho, num desconforto, numa transformação, numa incerteza. Porque o povo, ele entrou na terra, e a palavra mostra lá em Josué que no primeiro dia que eles colheram os frutos da terra, o maná cessou. Então Deus passou a dar uma provisão. Antes a provisão era sobrenatural, manifesta ali fisicamente dia a dia. Depois a provisão passou a ser a partir do que foi produzido naturalmente pelo povo. O povo teve que batalhar, o povo teve que plantar, o povo teve que arar, o povo teve que semear, o povo teve que colher, o povo teve que fazer todo um processo de trabalho. A tradição judaica ensina que Deus, ele não quer que nós subamos aos céus.
Ele quer que nós construamos um local para a habitação do divino na terra. E o primeiro local onde o divino habita é dentro de nós. E além disso, como nós temos agido com os frutos das nossas obras, das obras de Deus através de nós, como nós temos santificado o nosso trabalho, como nós temos santificado as nossas relações, como nós temos santificado os nossos hábitos, como nós temos santificado as coisas do dia a dia. Porque ser filho de Deus não é algo apenas para quando nós estamos num momento de elevado culto espiritual, no domingo na igreja, no sábado guardado, ou na campanha de jejum e oração, nas nossas. Enfim, não é só nesses momentos, nós precisamos agir como filhos continuamente refletindo a imagem de Cristo, revelando Deus através de nossa vida, pois é aí que, de fato, as coisas passam a ser restauradas. Vocês imaginam o globo sendo constituído de pessoas restauradas à imagem de Jesus, vivendo conforme os valores do reino, conforme a visão do rei? Como seria tão lindo. É essa restauração que Cristo vai gerar em nós a partir de sua volta, aleluia. É isso que nós vamos assistir, um mundo redimido, um mundo remido, um mundo físico transformado, onde tudo vai estar santificado a Deus. Então lembremos, gente, para nós acessarmos esse lugar da promessa, esse lugar da palavra, não basta apenas mais jejum, mais oração. É importante também que nós tenhamos ação física concreta, santificada em direção ao propósito de Deus estabelecido nas nossas vidas. Obrigado.